Namastê! Antes de qualquer coisa, eu quero desejar para todo mundo um ótimo 2014, que seja um ano repleto de conquistas, de aprendizados mais do que qualquer outra coisa, né? Não existem erros, existem aprendizados. E eu desejo que esse seja um ano em que todos nós possamos conduzir ainda mais a nossa vida na direção daquilo que a gente quer viver. Eu acho que esse processo já vem acontecendo, né? A manifestação, a cocriação, a lei da atração, todas essas coisas que a gente pode chamar de diferentes nomes, mas no fundo é a gente criar a vida que a gente quer ter e não passar 5 dias por semana esperando o final de semana chegar, e nem passar 11 meses por ano esperando as férias chegarem, e nem passar 50 anos da nossa vida esperando o momento de nos aposentar para finalmente poder viver as coisas que a gente quer viver. Que a gente seja capaz de trazer todas essas bênçãos para o nosso dia a dia e viver uma vida mais plena, né? Com mais satisfação, com mais amor, com mais encantamento. E o motivo de eu ter resolvido gravar esse vídeo, esse é um tema que eu confesso já tem algum tempo que eu gostaria de ter gravado, falando sobre veganismo, falando sobre estilo de vida, falando sobre alimentação. Eu não gravei antes, primeiro por prioridades, né, ter vontade de falar sobre outras coisas, mas principalmente porque eu acredito que nunca eu havia chegado, talvez, nesse nível de amorosidade para falar sobre esse tema. E eu vou explicar o porquê que eu tô falando de amorosidade, né, porque é muito fácil vídeos que falam sobre veganismo, sobre vegetarianismo, falarem sobre o aspecto, a energia pesada e negativa ligada à alimentação baseada em carne. Então, assim, para quem tiver interesse, não é essa vibe desse vídeo que eu quero gravar, mas quem tiver um interesse para procurar sobre esses documentários que falam sobre, né, veganismo, que falam sobre vegetarianismo, que mostram imagens muito fortes dos animais sofrendo do abate, que falam sobre a questão da toxicidade existente na carne. Eu não vou aqui me demorar sobre esses assuntos, e quando eu falo que talvez eu nunca houvesse chegado nesse nível de amorosidade para falar sobre esse assunto, talvez se eu tivesse gravado esse vídeo num outro momento, talvez eu pudesse parecer um pouco julgamentosa ou talvez até um pouco arrogante falando do assunto, né? Tem muita gente que fala que quem é vegetariano, ou principalmente quem é vegano, né? E para quem não sabe a diferença, o vegano é aquele cara que não usa absolutamente nenhum produto de origem animal, né? Ou que seja produzido a partir da exploração animal. Então aí entra mel, entram vacinas, entram produtos de limpeza, entra você usar o couro sintético, é uma infinidade, né? É um caminho que sempre tem como você se aprofundar um pouco mais. Talvez eu não estivesse apta a falar sobre esse assunto com o olhar de compreensão de quem ainda não conseguiu eliminar a carne da sua dieta, ou de alguém que ainda consome derivados de animais. Eu de verdade não tenho a intenção de ficar aqui pregando o veganismo ou o vegetarianismo, o veganismo, né, que é a minha linha de vida, né, como o que é correto. Isso é correto para mim, é o que faz sentido para mim. E o motivo de eu ter resolvido gravar esse vídeo foi: algumas pessoas me questionam, né, como eu tô sempre compartilhando a respeito desse assunto no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Algumas pessoas me pedem para falar sobre a minha experiência, como eu me tornei vegana, e algumas pessoas me pedem dicas, né, de como parar de comer carne, como parar de comer os laticínios. Então eu me senti inspirada a gravar esse vídeo nesse momento. E a primeira coisa, assim, eu queria só contar um pouquinho da minha experiência, da minha jornada nessa direção, né? Eu sempre fui extremamente carnívora, por mais que eu amasse, sempre gostei muito dos animais. Eu era extremamente carnívora, daquelas de defender que os seres humanos, o topo da cadeia alimentar, que existe a pirâmide alimentar, que nós precisamos da proteína, e da onde que a gente ia tirar a proteína, e que é a naturalidade, por isso que a gente tem canino, e eu
alguns momentos eu tinha amigos vegetarianos, amigos veganos, e eu falava, né? Então eu fazia até a piadinha, né? Que o vegetariano é o cara que come os seres vivos que não conseguem nem fugir nem gritar, né? Mas de uns tempos pra cá, e eu vou ser bem sincera com vocês, não faz muito tempo, eu digo de 3 anos pra cá, né? Desde que eu comecei a me envolver com as práticas energéticas, com o Qigong, com a meditação, que eu comecei a me sentir desconfortável com o consumo do alimento de origem animal. Eu comecei a me sentir desconfortável no sentido de que quando você começa a caminhar numa direção de trabalhar as suas energias mais sutis, né? A energia da carne é uma energia muito densa, né? O nível de agregação molecular da carne é o nível mais denso que existe. Eu comecei a me sentir hipócrita, né? E eu não tô aqui dando indireta pra ninguém, nem falando que ninguém é hipócrita, pelo amor de Deus, mas eu comecei a me sentir hipócrita porque eu gostava tanto dos animais e eu tinha os meus cachorros e eu tinha os meus gatos e eu comia carne. E eu lembro, deve fazer mais ou menos uns 3 anos isso, não tô lembrada, na época que eu morei na China, as pessoas falavam muito, você já comeu cachorro? Porque os chineses, eles comem cachorros, e eu falava, cara, qual é a diferença, né, de comer o cachorro, comer a vaca? Para um indiano, que a vaca é sagrada dentro da religião deles, é um absurdo a gente fazer o consumo da carne. E o fato é que eu comecei a refletir de que se eu tivesse que matar o bicho, eu não o comeria, né? Então, eu comecei desse ponto, né? Se eu tivesse num lugar que eu não precisasse de um açougueiro para me vender a carne, se eu tivesse num lugar em que eu não tivesse alguém para matar o animal para que eu o comesse, eu acredito que eu não teria a coragem, né, de fazer isso. Então eu comecei a me sentir hipócrita, eu falava, cara, então eu só como a carne porque tem alguém que vai lá e dá um tiro na cabeça do boi, né, porque se dependesse de mim fazer isso, eu acho que eu não faria. E eu falo eu acho porque eu nunca estive na situação de estar passando fome, né, e de ver um bichinho passar e falar, sou eu ou ele, né, eu nunca passei por isso, mas eu acredito que eu teria uma imensa dificuldade. E quando eu comecei a mergulhar um pouco mais nesse universo, das práticas energéticas, da meditação, do Qigong, eu lembro quando eu fiz o meu curso de formação de instrutora de Qigong, a filha da minha mestra de Qigong, a Connie, um dia a gente foi almoçar durante o curso e eu coloquei a carne no meu prato e ela olhou pro meu prato e ela com aquela cara indignada, ela me perguntou, "Are you a meat eater?" Né? Você é uma carnívora? Você é uma comedora de carne? E eu falei, sim. E lancei a piada sobre sobre o vegetariano, é o cara que come os seres vivos que não conseguem nem fugir nem gritar. E aí ela me respondeu, still, né? Como quem diz, ainda, né? Você ainda come carne. E de fato, a minha experiência vem disso, né? A minha experiência pessoal com o veganismo veio de trabalhar com essas energias sutis e de perceber que a carne, ela me deixava mais lenta, ela me deixava mais preguiçosa, a percepção, eu sou uma pessoa que eu tenho muita atenção aos processos do meu corpo, eu comecei a perceber que quando eu comia a carne, eu ficava lenta, eu ficava com preguiça, eu ficava com sono, meu intestino funcionava de um jeito que não era saudável, que é uma experiência completamente diferente da experiência do Ricardo, meu namorado, que começou, né, um dia ele era carnívoro e no dia seguinte ele era vegano, ele não teve esse processo de transição que eu tive, a questão dele foi principalmente por causa de saúde, a minha questão foi por uma questão energética e espiritual mesmo, né, e aí, enfim, as coisas foram acontecendo, eu parei com a carne vermelha e com a carne do frango ao mesmo tempo, e aí eu parei com o peixe, e aí eu parei com os frutos do mar, e uma coisa que me fez parar definitivamente com qualquer alimento de origem animal foi uma frase do Dalai Lama falando sobre espiritualidade e alimentação carnívora, em que ele disse que do ponto de vista espiritual fazia mais sentido você consumir a carne vermelha do que a carne do peixe, por exemplo. Porque, e a gente tem a ideia contrária, né? A gente pensa em parar com a carne vermelha antes, e o peixe geralmente é a última coisa que a gente larga, porque ele fala que do ponto de vista espiritual, quando você come a carne vermelha, um único animal
uma única alma é capaz de dar alimento para muitos seres, enquanto o peixe são muitas vidas, são muitas almas são sacrificadas para alimentar um pequeno número de pessoas. Então, do ponto de vista espiritual, a carne vermelha seria mais faria um maior sentido espiritualmente falando parar de comer a carne vermelha antes de parar de comer o peixe ou os frutos do mar. Imagina uma bacia de camarão, é uma bacia de almas, né? Do ponto de vista do budismo, do taoísmo, é mais ou menos isso que acontece. E mais do que ficar aqui defendendo e falando que pare de comer carne, porque o bichinho, coitadinho, e eu vou confessar assim que outro motivo pelo qual eu hesitei bastante antes de gravar esse vídeo foi pela preguiça extrema que eu tenho das pessoas que quando a gente fala que a gente é vegana, que a gente é vegetariana, as pessoas falam, mas as plantas também são seres vivos, as plantas também têm sentimentos, tadinho do pé de alface, e assim, eu não vou nem entrar nesse âmago da questão, porque quando alguém me fala isso, eu falo, ok, né, dou uma risadinha e ok, porque eu acho que o ponto principal que fez toda a diferença pra mim na interrupção do consumo de carne, pra mim, foi perceber que a carne que eu tô comendo é um animal, né? A gente vê ali o frango assado, mas a gente não vê ali um bicho, a gente vê comida. A gente vê num açougue, a gente vê um bife, a gente não vê que aquilo é a parte de um corpo de um animal. A partir do momento em que eu comecei a enxergar a carne, e assim, eu quero ser o menos cruel possível nisso que eu vou dizer agora, mas a partir do momento em que você começa a enxergar a carne como um cadáver, né, eu digo que é um salto de consciência, não no sentido de quem é vegetariano ou vegano é mais evoluído espiritualmente do que quem come carne, não é nesse sentido, mas o salto de consciência eu acho que é você começar a enxergar a carne que você está comendo como um animal morto, né? Foi aí, a partir desse momento, que eu realmente me conscientizei que pra mim parou de fazer sentido me alimentar de animais. O veganismo foi um processo muito natural. Essa não foi a primeira vez que eu me tornei vegetariana. Dessa vez deve estar fazendo agora 2 anos que eu não consumo nenhum animal. Da primeira vez foram os 6 meses que eu mais fiquei doente em toda a minha vida, porque eu não fiz as substituições adequadas, né? Eu comecei a consumir carboidratos de uma forma louca, eu comia queijo absurdamente e dessa vez não, dessa vez eu tenho realmente uma preocupação com a minha saúde, mais do que comer, eu penso em me alimentar, e isso é uma coisa que recentemente eu fiz os meus exames e a minha médica, ela virou pra mim e falou que ela tinha vontade de tirar uma foto dos meus exames e colocar no Face, porque é muito raro a pessoa tá com os níveis realmente todos dentro daquilo que é esperado, né? E eu atribuo isso muito à alimentação, né? A não comer nada que vem de animal, o que inclui o mel, para quem não sabe, né? Inclui o mel. Mas a proposta de fazer esse vídeo é muito mais assim, se você tem a intenção de se tornar vegano, né? E a minha opção pelo veganismo veio por uma questão de preocupação mais do que a saúde, uma preocupação com o sofrimento dos animais, porque quando você compra um iogurte ou quando você compra ovos, você está compactuando, você está alimentando uma indústria na qual os animais eles sofrem, né? São criados em cativeiro, em condições completamente artificiais para que a gente tenha um produto, né? Para que a gente tenha o brigadeiro, para que a gente tenha a manteiga. Eu parei de compactuar, eu não queria mais fazer parte disso. Hoje em dia, graças aos deuses, existem inúmeros substitutos de várias coisas. A gente tem leite condensado de soja, existem receitas na internet, inclusive esse é um dos meus projetos para 2014, é lançar um e-book de veganismo e estilo de vida, porque é essa a ideia, né? O veganismo, mais do que uma alimentação, mais do que uma dieta, ele é uma filosofia de vida, né? É você provocar o mínimo impacto possível sobre outras formas de vida, né? Claro, a gente anda por aí, a gente pisa nas formigas e assim, eu, apesar de me considerar vegana, eu devo dizer, né? Eu estritamente não devo ser, porque eu não tenho conhecimento se todos os produtos que eu uso, da pasta de dente ao absorvente higiênico, passando por todos os remédios que eventualmente eu tomo, passando pelas vacinas, passando por qualquer coisa
coisa, né? Produto de limpeza, a menos que eles não sejam testados em animais, a menos que eles não tenham nada de substrato animal, nada, né? Existem corantes que são usados em alimentação e até mesmo em roupas que são feitos de animais. Então, quando é uma caminhada eterna, né? Mas a ideia, basicamente, é essa. Então, existem inúmeras formas de você caminhar nessa direção. Você pode trocar o carro pelo transporte público uma vez por semana, ou duas, ou todas, para que você não seja mais um veículo a emitir gases poluentes na atmosfera. Você pode eventualmente pesquisar se a maquiagem que você usa, no caso de você ser uma mulher, ou se o cinto de couro, se aquele couro ele é verdadeiro ou ele é sintético. Você pode trocar o mel que você consome pelo melado de cana ou pela calda de agave. Você pode... Existem inúmeras formas, né? A ideia é causar o mínimo impacto possível. E eu sei que quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente pensa, puxa, é um caminho muito longo, né? É uma coisa muito difícil. E na verdade, o que importa são as escolhas que você faz no dia a dia. Eu costumo dizer assim, eu tive um chefe uma vez que dizia que o ótimo era inimigo do bom, né? Então, muitas vezes, porque a gente não consegue fazer o que é perfeito, a gente não faz o melhor que a gente pode. E a minha proposta é essa, né? Façamos o melhor possível. Eu tenho inúmeras inspirações, né, para seguir nesse caminho do veganismo, mas o que realmente me inspira e o que realmente me cativa nesse caminho é saber a quantidade de sofrimento que com a minha atitude eu tô poupando para o mundo, para o meio ambiente, para os animais, mas principalmente, né, eu sinto que eu faço a cada dia aquilo que é melhor para mim. A forma como eu me sinto, a qualidade da minha meditação, a qualidade da minha respiração, a quantidade de doenças que eu nunca mais tive, isso é o que me inspira a seguir nesse caminho do veganismo. E eu quero convidar você, né, para caminhar nessa direção. Comece por onde começar, será um caminho muito recompensador. Hoje em dia a gente se interessa, a gente vai atrás, a gente fica sabendo de inúmeros produtos, de inúmeras alternativas, inúmeras opções. Desde que eu parei de me alimentar de carne ou de derivados de animais, eu passei a consumir inúmeros alimentos que eu não consumia antes. Hoje o meu prato ele é hiper colorido, ele é hiper nutritivo, o paladar fica muito mais apurado quando você para de consumir a carne ou os derivados. Hoje eu uso menos sal. Antes eu pensava, cara, como é que eu faço para temperar um prato sem um caldo de legumes, sem um caldo de carne, sem um caldo de frango quinoa? Hoje em dia, né, as alternativas são muitas, né? Eu acho que é um processo, cada um tem o seu caminho. Eu não quero ser aqui julgamentosa, eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem consome carne. Se você acha que é isso que faz bem para você, eu respeito a sua opção, eu respeito a filosofia que você tem para sua vida, mas descubra novos sabores, né? Descubra novas sensações. Abra-se para o novo e o novo se abrirá para você. Então, é isso. O vídeo acabou ficando hiper longo, mas é um tema que eu poderia falar ad eternum aqui. Eu realmente me apaixono muito por essa ideia e quero convidar você a conhecer um pouco desse universo. Faça uma busca na internet, tem vários sites. Acesse um site, eu estou escrevendo para esse site, o naturalvibe.com.br. Os links estão, o link está aqui embaixo. E conheça um mundo novo. No mínimo, você vai conhecer coisas gostosas e ao menos diga que você não gosta depois de ter experimentado e não antes. Certo? Beijo, namastê, ótima semana, tchau!